Muito bem, estamos fazendo aqui a análise do financeiro do edifício Vondel Park, para entender como é que está a situação e fazer o planejamento do que vamos fazer agora nos próximos meses. Então, aqui nós temos um resumo nessa tela das receitas e despesas ordinárias, tá vendo? Despesas ordinárias. Então, algumas coisas a gente pode observar aqui. Primeira coisa é que foram feitos alguns aportes aqui, transferências, nos mês de 6 ao mês 10 do ano passado e agora nesse ano também no mês 12 e no mês 2. Sendo que alguns aportes, como por exemplo no mês 2, foi bastante significativo, foi de R$ 23.000. Se olharmos aqui então como é que está a posição das contas, a gente tem aqui as receitas de devedor, os devedores que não pagaram, as despesas ocorridas e as receitas de devedores, né? Esse totalzinho aqui, ó, ele tem ficado negativo a maior parte do tempo, tá? Com exceção aqui no final. Se nós observarmos aqui, nós temos uma planilha onde a gente tem uma análise daquele pedacinho que a gente viu de janeiro até maio deste ano aqui, de 2018. Então, as receitas foram esses números que vocês estão vendo aqui. Os devedores têm ficado mais ou menos, têm aumentado um pouquinho, mas ficado entre R$ 2 e R$ 3.000, né, com exceção desse mês aqui. E as despesas têm decaído um pouquinho. Ela começou com 43 em janeiro, 38, 39 aumentou um pouquinho, 35 e finalmente 32. E tem receitas vindas dos devedores, né, R$ 1.000, etc, etc. Note que o balanço dessas contas é que diz se o economista está gastando mais ou menos do que arrecada, né? Então, em janeiro, ele gastou quase R$ 9.000 a mais do que arrecadou, 6.000, depois 3.000, e agora, em maio, ele arrecadou um pouquinho mais do que recebeu. Note que esse balancete que a gente tem aqui, não tinha fechado o mês de maio, estava por volta do dia 28 de maio, mais ou menos. Então, pode ser que tenha algum desvio, mas eu acho que é bem pequeno o desvio se tiver. Então, o fato é que as despesas têm caído. E aqui é o valor acumulado desse período apenas que a gente está analisando. Já tinha um acumulado anterior, né? Então, de 8.000 passou para 15.000, depois para 21, depois para 25. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando como é que foi essa variação do déficit, né? Ele estava aumentando cada vez mais. Só em maio que ela deu uma melhoradinha, porque entrou mais receita e gastou menos. Tá vendo? Gastou 32.000. Entrou uma receita adicional aqui de R$ 6.000 de devedores, que não pagaram aqui em abril, pagaram todos aqui, mas veio um pouquinho a mais. Então, isso foi interessante, né? Então, com isso, o que a gente verifica? A gente verifica que, nesses períodos rosinhas aqui, foram feitos esses aportes de transferências para cobrir justamente esse saldo negativo, né? Aqui houve um aumento significativo, aqui outro aumento significativo, de dezembro para janeiro, pulou de 23 para 32, né? Existem alguns pontos específicos, e agora a gente nota que as despesas têm caído, conforme eu mostrei lá atrás. O resumo da ópera é o seguinte, que o saldo devedor hoje está em R$ 18.000, da conta ordinária apenas, né? Se nós olharmos todas as contas do condomínio, todas as contas têm aqui um valor de 15.000 positivo. Por quê? Quem está sustentando esse valor basicamente é o fundo de reserva, que tem R$ 20.000. Vocês notam que ele tem crescido aqui gradualmente, certo? E o fundo de obras, ele tem prejudicado isso, ele tem decaído com o passar do tempo. Porque, na verdade, se olharmos aqui embaixo, a gente vê que o fundo de reserva tem sido feito um depósito mensal, certinho, todos os meses, por volta de 1.900 e pouco. Teve uma obra aqui, teve uma saída aqui nesse mês, mas os demais meses não ocorreram. Já o fundo de obras, que é esse que nós estamos vendo aqui agora, ele tem sido necessário fazer aportes para eles, todos assim, com bastante frequência, né? Foi feito em abril aqui, depois em junho, e aqui 2 meses que foram feitos aportes bastante significativos, de 11.000. Nesse de 11.000, fui apurar lá atrás, eu verifiquei que foram feitas bastante obras efetivamente do portão. Foi colocado aqueles portões basculantes, foi feita pintura, etc, etc. Então, para sustentar esse dinheiro que não tinha, foram feitas as transferências lá naquela conta do Bradesco, né?
Já as despesas que estão aqui, né, têm saído constantemente. O fato é que essas despesas têm diminuído bastante. Ó. Em 2000, agora temos, acho que 4 prestações de R$ 800, que foi de um laudo que foi feito aí atrás. Na verdade, faltam 2 prestações. E o saldo atual é de menos R$ 8.000. Então, é necessário repor esses R$ 8.000 e deixar um pouquinho de fundo aqui, ou fazer uma arrecadação mensal, ou deixar um valor menor, que é o que eu acho que é interessante, tira aqui já deixa provisionado, para essas pequenas obras que a gente vai enxergar daqui para frente. Depois a gente precisa definir um valor para ser transferido de lá para cá. Hoje, o que acontece? Nós temos no Bradesco, no mês de abril, R$ 237.000. É desse valor que vai sair todas as despesas para a demissão das pessoas, todas. Já pedi para a Nauática mandar uma prévia dessas demissões. E também vão sair os valores para a implantação da portaria virtual, que ainda falta ver algumas empresas. Estou tentando contatar a Real, já tentei 2 vezes, eles não me retornaram ainda, estão para me retornar a ligação. Todas as outras, que é o White, Spyguard, Graber e mais uma outra que a gente viu que foi as portas lá, todos eles já nos mandaram os seus orçamentos. Então, só falta pegar o da Real, basicamente, para a gente planilhar e ver isso aí. Tá? Aqui, nessa planilha Excel, nós temos aqui uma análise das despesas. Né? As despesas, a média dos últimos 12 meses, tem dado esses valores que a gente está vendo aqui. Aqui no frigir dos ovos, que não interessa, é que estava saindo um total de R$ 44.000, certo? Já incluindo o fundo de obras, incluindo o fundo de reserva, ok? Se nós olharmos os últimos meses, só que nesse fundo de obra aqui, olha, gente, estava vindo também bastante dinheiro das transferências daqueles outros fundos, né? Do Bradesco. Atualmente a gente está tirando uma média de 1.978, que eu acho que é o que tem entrado lá. Isso na verdade, a receita vinda dos condôminos, tá? E aqui tem esse valor mais, aqui nós temos esse valor mais as transferências. Fundo de reserva 900 e pouco em média, né? Então, o que acontece? Se olharmos só as despesas operacionais, estávamos com 38 mil, estamos com 39 mil e pouco. Dá uma diferença de R$ 1.100, que por unidade está dando aproximadamente R$ 35 por unidade. Então, não é uma diferença tão grande. E aparentemente daria para sustentar isso até a implantação da portaria virtual, quando este valor deve cair significativamente. O que nós temos que fazer agora é analisar quanto tempo leva para se implantar essa portaria, para ver quanto vai ser esse déficit, a fim de que o valor de 237 mil que nós temos hoje no banco seja suficiente para fazer todos esses trabalhos, as demissões, a implantação, e cobrir esse déficit que está aumentando um pouquinho por mês. Né? Como as despesas têm caído, eu acho que é possível. O que a gente tem que fazer agora é fazer esta análise para tentar entender. Ok? Eu vou atender o telefone e dar uma pausa. Ok, já retornei do meu telefonema. Um leve break aqui para vocês, não passou nem um segundo. Né? Bom, o que acontece? Pensando de uma forma mais generalista, né? A gente vê que o condomínio está consumindo aí talvez R$ 1.500 a mais por mês do que deveria, né? Ou R$ 2.000 que seja, né? Se nós levarmos aí talvez 6 meses no máximo, exagerando bastante, para implantar a portaria virtual, nós teríamos 6 vezes 2 dá R$ 12.000. R$ 12.000 significa que do valor que nós teríamos lá de 237, nós teríamos mais ou menos R$ 220.000 para implantar a portaria e para demitir os funcionários, né? Eu acho que não vai ter grandes problemas com relação a isso, não. Vai ter uma sobra de caixa. Fora isso, seria muito recomendável que a gente já pegasse aqueles R$ 8.000 e pouco que temos aqui negativos do fundo de obras, né, que estão aqui, e fizéssemos um aporte aí, talvez desse valor aí, uns 16 mil, onde deixaria esse valor negativo positivo e teríamos um valor já reservado para obras pequenas que venham a ocorrer, como pintura, etc. A gente sabe que no prédio tem coisas que precisam ser feitas, né? Então é isso. Basicamente essa é a análise que nós temos feito aqui. E aí vamos então
propor, talvez, para manter esses valores e acelerar com a obra da portaria virtual. É isso que tem que ser feito nesse momento. Ok? Sim. Obrigado.